O projeto de algum tipo de produto, aqui no caso um projeto de um material novo, começa no papel e aí depois eles vão aplicando em outros tipos de materiais. O metamaterial, ele é desenvolvido muitas vezes com origami e kirigami. Você faz a prática ali do origami e do kirigami, especialmente os kirigamis arquitetônicos. E aí, ciência do origami, Sati aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa que saiu muito recente na revista Nature. É a maior revista que existe sobre tecnologias, pesquisas científicas em geral. E ela acabou de postar no perfil dela do Instagram essa pesquisa sobre um metamaterial. E ele foi criado com inspiração no origami. Então é muito interessante, nós vamos assistir juntos aqui. Mas antes da gente falar sobre essa pesquisa, queria falar um pouco com vocês sobre o que são os metamateriais, né? Acho que é interessante a gente contextualizar. Então, pegando a definição básica, gente, do próprio Google, metamateriais são materiais artificiais com propriedades físicas que não são encontradas na natureza. O prefixo meta vem do grego e significa além de. Então, basicamente, metamateriais são materiais que foram criados pelo ser humano e eles possuem propriedades físicas, químicas que você não encontra na natureza, e isso dá uma certa vantagem quando você agrega algum tipo de serviço, de tecnologia, de produto que você quer criar, projetar, basicamente. Então, aqui algumas aplicações dos metamateriais, né? Manipulação de ondas eletromagnéticas, construção de janelas para cockpits, parece que esse cockpits são os painéis assim de avião. Melhoria do alcance e desempenho de sinais de telefonia celular e internet wireless, construção de uma nova rede de fibra ótica de alta velocidade, exames de ultrassom, camuflagem, LEDs e células solares. E aí, existem muitos tipos de metamateriais. Só que quando a gente agrega origami, você tem um tipo de metamaterial muito interessante. Por exemplo, pegar um outro vídeo, tá? Não é a pesquisa ainda. Mas esse outro vídeo está explicando de uma forma bem legal. Aqui ele está falando, isso aqui é um metamaterial que é alcético. Alcético é um material que tem coeficiente de Poisson negativo. E aqui ele está fazendo uma comparação com um material que você encontra na natureza, que no caso aqui é uma borracha, né? Os materiais normais, como por exemplo, uma fita de borracha, quando você puxa de forma axial, esse material se contrai. Agora, o material alcético, ao invés dele se contrair, ele se expande. Então, essa é a vantagem dele. Então, metamateriais alcéticos podem ser aplicados em filtros inteligentes, sensores e dispositivos médicos. Esses tipos de materiais aqui, no caso, eu acho que deve ter sido PLA, né? O ácido polilático, que é o material mais comum que se usa em impressora 3D hoje em dia, né? Dá pra ver só pela texturazinha que foi feito em impressora 3D. Então, aqui no caso, não é o material somente, que é o PLA. Esse material, beleza, ele vem de fontes renováveis, né? Mas não é só isso que define o material aqui no caso, mas sim a estrutura dele. Então, isso que é interessante de perceber. Esses vazios que foram construídos, né? Que foram projetados. Não é somente o PLA, mas sim como que esse PLA é distribuído ao longo, né, da impressão. Isso costuma ser feito com origami. Primeiro você faz essa projeção no papel com origami ou com kirigami também, que daí aí não é só um material que você está projetando com dobras no papel, mas também com cortes. Por isso que a gente fala de origami e kirigami nessa questão. Saiu essa pesquisa da revista Nature, e aí a gente vai assistir juntos. O que está escrito aqui? O que acontece quando você torce um tubo de borracha como se fosse uma mangueira assim, de aguar plantas? Daí aqui embaixo ele está falando, se esse tubo é mole, ele se curva. E aí isso é como se for essa instabilidade mecânica é chamada de flambagem torsional.
E no nosso último vídeo que saiu do canal aqui, eu já faço essa definição de flambagem, né, que é uma definição da engenharia. Mas, basicamente, flambagem é um fenômeno que ocorre em peças cilíndricas, esbeltas, quando elas são submetidas a uma compressão axial. Quando você puxa um tubinho de algum tipo de material, o nome disso é flambagem. É um tipo de instabilidade estrutural que pode causar colapsos súbitos. Então aqui é um exemplo. Esse tubinho aqui de borracha, quando ele é submetido a uma torção, é uma flambagem torsional. E aí, os pesquisadores que publicaram esse estudo, eles projetaram. Aqui eles falam shells. Eu vou traduzir para vocês como revestimento, mas pode ser casca, pode ser invólucro, concha, mas eu acho que o termo mais correto, ao meu ver, é revestimento. Então os pesquisadores, eles projetaram esse revestimento cilíndrico que eles deram o nome de metashells, que promove um aperto uniforme quando ele é torcido. E aí que eles continuam fazendo essa descrição, né, desse novo tipo de material. Então, esse comportamento único evita a flambagem, ou seja, aquele comportamento instável que pode causar colapsos súbitos, mesmo sobre grandes ângulos de torção. Então, além deles fazerem a torção em si, eles vão mudando os ângulos para submetendo uma força ainda maior nesse metamaterial. Então, esse sistema arquitetado é conhecido como metamaterial, né? Eu dei um outro exemplo lá para vocês de um outro vídeo, e esse aqui é outro exemplo, que eles dão o nome aqui de Alcétic Roller Sheet, que traduzindo seria folha furada alcética. De novo, termo alcético que diz respeito ao coeficiente de Poisson negativo. E aí eles vão continuar na descrição, né? Compressores acionados por torção podem gerar fluxo pulsante por meio de um mecanismo cíclico de torção e liberação. E aí é que eles estão dando um exemplo de uma seringa. Faz um movimento de torção e aí o líquido pode entrar em algum tipo de dispositivo médico, né? Uma transfusão, por exemplo, eu imagino, né? A administração de algum tipo de medicamento intravenoso, né, dá para ser aplicado também. E aí, continuando aqui embaixo, os metashells, que foi esse material que eles desenvolveram, com múltiplas helicidades, podem permitir a compressão em locais desejados. Helicidade, aqui no caso, é um movimento ou estrutura em forma de caracol, que é basicamente esse tipo de movimento aqui. Movimentos em direções diferentes, né? Vamos dizer assim. Basicamente é isso, gente. O metamaterial, ele é desenvolvido muitas vezes com origami e kirigami. Você faz a prática ali do origami e do kirigami, especialmente origamis tesselações, ajudam muito. Tanto os kirigamis arquitetônicos, né, que tem diferentes tipos de kirigamis, né. Se vocês acompanham aqui o canal, se não acompanham, procurem no nosso perfil, que a gente fala sobre o papercraft, é um tipo de kirigami. Aí já a snapologia é outro tipo de origami barra kirigami. Os kirigamis arquitetados, os pop-ups é outro tipo de kirigami, então tem vários tipos de kirigamis. Os que têm a prática que dá para ser mais aplicada em metamateriais são os kirigamis arquitetônicos. E os origamis, como os origamis tesselações, também tem essa aplicação nos metamateriais, né? É o que eu sempre estou dizendo no perfil aqui. O projeto de algum tipo de produto, aqui no caso um projeto de um material novo, começa no papel e aí depois eles vão aplicando em outros tipos de materiais. E aí tem essas propriedades mecânicas únicas que você não consegue, você não acha na natureza, e aí isso tudo influencia em muitas coisas, né? Economia de material em si, né? Porque você tem uma quantidade de material que é menor do que o material uniforme, né? Essa falta de preenchimento é um tipo de economia, além do ganho mecânico, você tem também esse ganho de economia de material. E também a questão do desgaste, né? O desgaste do material é muito menor, porque tem essas propriedades mecânicas únicas, muito diferente, por exemplo, de um tubo de borracha, né? Porque ele tem esse problema da flambagem, o desgaste dessa peça seria muito maior e mais rápido do que no metamaterial. Então, isso que é a mágica de você
ter a prática do origami e do kirigami na pesquisa científica, especialmente com relação à ciência e à engenharia de materiais. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilha com o pessoal e a gente se vê numa próxima, beleza? Até mais!